Estejamos de pé, por favor, mais uma vez. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Todas as pessoas que esta noite têm trazido o exemplar da Bíblia Sagrada, sintam-se convidados a abri-lo. Se numa hipótese ocorrer o fato de alguém não dispor de um exemplar da Bíblia, certamente a pessoa que está ao seu lado lhe permitirá compartilhar da leitura. Posto que a Bíblia Sagrada é o único livro que garante felicidade para quem o ler. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. 1 Samuel capítulo 16. As pessoas que já encontraram, sintam-se livres para dizer um suave amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Vou pedir à igreja do Senhor a gentileza de repetir as palavras que estamos voltando a ler na segunda metade do versículo. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quantas pessoas declaram neste momento que reconhecem ser este texto sagrado a palavra infalível de Deus, queiram por favor dizer amém. Amém. Na consciência de que estamos usando nesta noite como texto uma palavra de Deus, nós então convidamos todos e cada um aqui estejamos orando ao Senhor. Disponha o seu coração nesta noite para receber a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Pai querido, nós te louvamos, te honramos e te glorificamos pelo privilégio que tu nos ofereces de estarmos na tua casa. Tu és grande, tu és santo, tu és sublime, tu és majestoso, tu és digno, tu és capaz, tu és excelente, tu és sobre-excelente, tu és magnífico, tu és extraordinário, tu és fascinante. Por isso nós viemos a esta casa te adorar. Viemos declarar-te o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa confiança, a nossa devoção, a nossa submissão a ti, Senhor. Tu és tudo para nós. Sem ti, Senhor, o melhor da nossa vida seria absolutamente imprestável. Sem ti, Senhor, os dias mais claros da nossa vida seriam uma tenebrosa escuridão. Sem ti, Senhor, não haveria em nós nem paz, nem alegria, nem esperança. Mas tu nos deste esperança, alegria e paz. Por isso te suplicamos que nesta noite, que estamos utilizando para te servir, tu decidas, Senhor, trabalhar na nossa mente enquanto ouvimos a tua palavra. Sê conosco, Pai, e faz-nos navegar no oceano da tua inspiração, por amor de Jesus. A quem seja honra, a quem seja glória, a quem seja exaltação, para todo sempre. E eu te peço, ao finalizar esta oração, eu te peço humildemente, Senhor, que tu aceites o aplauso que o teu povo vai te oferecer. Podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Davi expressou no Salmo de número 27, no versículo de número 4, que o desejo supremo da sua vida era este: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É muito difícil sugerir, é muito difícil imaginar, é muito difícil supor que um rei não tenha uma boa casa.
É muito difícil imaginar que o rei tenha um casebre, que o rei more no barraco, numa pocilga. Um rei deve ter uma boa casa. Davi tinha uma boa casa. Eu quero imaginar que a cozinha da casa de Davi era deleitável. Imagino os quartos de dormir da casa de Davi. Eu quero imaginar que tudo na casa de Davi era agradável, era de primeira. Davi era um rei. Os reis sempre dispõem de condições para terem boas casas. Mas eu me vejo nesta noite ocultamente na casa de Davi, e eu vejo Davi olhando para a cozinha e dizer: eu gosto da cozinha da minha casa. Eu vejo Davi entrando na sala de jantar e dizer: mas que linda sala de jantar eu tenho. Eu vejo Davi entrando no seu quarto de dormir, mesmo que isto tenha acontecido há séculos, mas já era uma boa casa. Eu vejo Davi dizendo: quão confortável é o meu quarto de dormir, que dormitório agradável eu tenho. Eu vejo Davi olhando para a varanda da casa e dizendo: varanda linda. Mas eu vejo Davi parando dizendo: tudo isto é lindo, esta casa minha é muito linda, mas a casa que eu amo mesmo, profundamente no meu coração, não é a minha, é a do Senhor. Eu passo os dias na minha casa, mas eu gosto mesmo de estar na casa do Senhor. E disse: Deus, eu vou te fazer uma oração, vou te fazer um pedido. Se for possível, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Seja este o seu desejo, seu propósito. Muitas pessoas aqui estivemos pela manhã, num culto de ceia, e agora estamos à noite. Algumas pessoas do lado de fora nos chamarão de fanáticos, mas o Senhor Jesus nos chama de filhos queridos, e nos manifesta o prazer da sua graça, e distribui o orvalho do seu beneplácito, para que nós tenhamos muita alegria nesta casa. E o salmista continua dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, por dois propósitos. Porque na minha casa eu vejo a minha esposa, na minha casa eu contemplo a beleza dos meus filhos, mas nesta casa eu contemplo a formosura do Senhor. Eu amo a casa do Senhor, Davi está dizendo, porque na minha casa mando eu, nesta casa manda o Senhor. Eu gosto da casa do Senhor porque lá eu me chamo de chefe da casa, mas aqui eu sei que o Rei da Glória é o dono desta casa. Por isso, meus parabéns a você que está aqui esta noite, por amor à casa de Deus. A segunda coisa que Davi disse: eu quero estar na casa do Senhor, não somente porque eu quero contemplar a formosura, e nós fizemos isto, nós sentimos isto, nós provamos isto, nós nos deleitamos com isto quando adoramos, e com esses louvores que nós acabamos de ouvir, tão belos, tão preciosos. Mas Davi disse agora a segunda razão porque eu quero morar na casa do Senhor, a segunda razão porque eu queria morar aqui, tirar as férias na minha casa, é porque eu quero aprender no seu santo templo. Bem-aventuradas são as pessoas que entram nesta casa com espírito de discípulos. Bem-aventuradas são as pessoas que entram nesta casa com uma vontade indomável, com um desejo irresistível de aprender, de aprender, de aprender. Porque quanto mais queremos aprender, mais tem para nos ensinar o nosso mestre querido. Nesta noite, eu me reporto ao primeiro livro do profeta Samuel, e nós temos lido no capítulo 16. Depois que nós lemos o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e nós aprendemos algo sobre a criação de todas as coisas, algo sobre o início das nações na terra, algo sobre a chamada de Abraão, e depois nós começamos a ver que Deus está direcionando o seu livro para contar a história do povo de Israel, que é o povo de Deus. Nós então descobrimos o carinho que Deus tem pelo seu povo, e Deus manda o seu povo sair do Egito, e com mão forte ele abre o mar vermelho. Só Deus pode abrir o mar, porque só pode abrir o mar quem foi capaz de criar o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora diz a Escritura que Israel deixou o Egito, andou pelo deserto e foi para Canaã. E quando estava em Canaã, nos seus primeiros dias, foi dirigido, foi tutelado, foi governado por Josué, um grande homem de Deus. Talvez ele não havia sido favorito. Se houvesse um plebiscito em Israel
Josué não seria o eleito para liderar Israel. Se tivesse havido um plebiscito entre os anciãos de Israel para ver quem seria o sucessor de Moisés, talvez se fosse procurar algum intelectual de primeira linha, talvez se fosse procurar um general que já era um pouco maduro nas batalhas, mas Deus foi procurar um homem que tinha um espírito simples, que tinha um espírito submisso. O homem que lava as mãos de Moisés hoje, o homem que traz água para lavar as mãos de Moisés hoje, esse homem tem futuro. Esse homem amanhã poderá ser o sucessor de Moisés. Bem-aventurados aqueles que no início da sua vida são humildes. E como ser humilde é uma coisa muito boa, nunca mais querem deixar de serlo. Depois de Josué, vieram os juízes. Um tempo turbulento na vida de Israel. Turbulento. Veio desde Otoniel até Samuel. Nós chegamos aqui no capítulo 16, quando está terminando o governo de Samuel como último juiz de Israel. Agora, e diz a Bíblia Sagrada que depois disto veio Saul como primeiro rei. Samuel foi o homem usado por Deus para ungir a Saul e para ungir a Davi. No capítulo 16, Deus está dizendo para Samuel que ele rejeitou a Saul e agora ele está de olho em uma outra pessoa para governar a sua casa. O que nos interessa nesta noite, neste versículo? Vamos agora começar a imaginar qual é a tessitura que Deus quer fazer diante de nós para que recebamos as lições de Deus nesta noite. Em primeiro lugar, eu vou reler o versículo e vou pedir aos irmãos que anotem na sua mente as pessoas que são mencionadas neste versículo. Vamos ver se todos podem me acompanhar. Então disse o Senhor a Samuel. Aqui está a primeira pessoa que é mencionada neste versículo. Podem repetir o nome? Até quando terás dó de Saul? Aqui está a segunda pessoa. Qual? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé. Qual é a terceira pessoa deste versículo? Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E o último nome não é um nome, é uma citação. É um homem, um jovem, uma pessoa, um filho de Jessé. Como Saul havia desobedecido a Deus, irmãs, irmãos em Cristo, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Irmãos, obedecer a Deus é o dever primário de cada pessoa que está neste mundo. A Bíblia diz, vocês pensam que eu me agradaria de sacrifícios, de milhares de carneiros que me fossem oferecidos? E Deus então sentencia, Deus estabelece um grande princípio no seu reino: obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus disse para Samuel: Samuel, tu sabes que Saul falhou, tu sabes que Saul não foi fiel, tu sabes que Saul não cumpriu a minha vontade. O que pode acontecer quando uma pessoa falha, mesmo dentro da casa de Deus? Há muitas pessoas que pensam que quando uma pessoa falha, o mundo se acaba. Há muitas pessoas que pensam que quando uma pessoa falha, as esperanças são destruídas. Mas Saul falhou, mas Deus não falhou. Eu queria pedir que você pusesse isso no seu coração. Os homens falham porque estão embaixo, Deus não falha porque está em cima. Os homens falham porque são criaturas, Deus não falha porque é criador. E Deus está dizendo para Samuel: Samuel, para de ficar comovido com Saul. Samuel, para de ficar interessado em Saul. Tu não sabes que Saul já foi rejeitado por mim? Por favor, Samuel, ele já está fora do meu plano. E podia Samuel estar agora pensando: Deus, Saul é o rei. Se perdemos o rei, não temos mais nada. Mas Deus queria que Samuel compreendesse: Saul era um rei temporário. O nosso verdadeiro rei não é nenhuma pessoa deste mundo. O nosso verdadeiro rei é Jesus. Ele é o rei da glória. Jesus é um rei que nunca sairá do trono. Quem glorifica o seu nome nesta noite? Jesus é o rei que nunca perderá a sua beleza. Jesus é o rei que nunca perderá a sua grandeza. Jesus é o rei que nunca perderá a sua realeza. Jesus é o rei que nunca perderá a sua autoridade. Jesus é o rei que nunca perderá a sua soberania. Jesus é o rei que nunca perderá as suas virtudes. Jesus é o rei que nunca perderá a sua grandeza. Ele é o rei que reina. Ele é o rei que manda.
Ele é o rei que cria, Ele é o rei que liberta, Ele é o rei que salva, Ele é o rei que redime, Ele é o rei que resgata, Ele é o rei que manda, Ele é o rei que ordena, Ele é o rei que impera, Ele é o rei que não mente, Ele é o rei que não falha, Ele é o rei que tem, Ele é o rei que pode, Ele é o rei que sabe, Ele é o rei que faz, Ele é o rei maior, Ele é o rei supremo, Ele é o rei da glória, Ele é o rei de amor, Ele é o rei de justiça, é o rei de poder, é o rei de santidade, é o rei dos reis, Ele é o rei Jesus, é o rei Jesus, é o rei Jesus. Fique de pé para aplaudir esse rei Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes que você se sente, põe na sua mente: Samuel, para de ficar apaixonado por Saul. Samuel, Saul é um rei com R pequeno, eu sou o rei com R supremo. Você trouxe as duas mãos, só por um instante, se sente confortável, eleve as duas mãos e diga uma palavra para o rei. Por exemplo: eu te adoro como rei, querido Jesus. Eu te respeito como meu rei, Jesus. Aleluia. Jesus é meu rei glorioso. É grato cantar-lhe louvor. Quero sentar-se, por favor. Agora, vamos deixar o nome de Saul, que está neste versículo, porque está rejeitado por Deus. E nós vamos esta noite trabalhar com 3 nomes. Nós vamos trabalhar com 3 nomes aqui. Qual é o primeiro? Eliminem Saul, amém? Deixa o Saul de lado. Se Deus deixou de lado, não sou eu que vou pô-lo no meio. Primeiro nome, igreja: Samuel. Segundo nome, igreja: Jessé. E como o terceiro ainda não tem nome, só mais tarde que vai ter nome, vamos dizer exatamente como está escrito: um filho de Jessé. Combinado? Vamos repetir. Primeira pessoa, igreja. Samuel. Que tal dizer mais forte? Primeira pessoa. Samuel. Lindo. Segunda pessoa. Jessé. Terceira pessoa. Um filho de Jessé. Eu imagino que você, com muitos anos de fé, você já está perguntando: onde é que o pastor quer chegar? É só você ter paciência. Espera, nós vamos chegar lá. Eu imagino que você, com muitos anos de fé, está perguntando: onde é que eu estou nessa história? Já vou mostrar onde você está nessa história. Vamos repetir mais uma vez os 3 nomes principais, os 3 nomes que aparecem neste versículo, sem pormos o nome do Senhor Deus, porque estamos por o nome de pessoas de Deus aqui na terra. Primeiro nome. Segundo nome. Terceiro nome. Então, quero lhes trazer à memória o seguinte: nesse tempo, no tempo em que aconteceram os fatos narrados em 1 Samuel 16, Samuel já era um ancião. Samuel era um homem idoso. Isso que carinhosamente as pessoas chamam de velho. Samuel era um ancião. Samuel era um idoso. Ok. Mas nós não vamos chamar nem de velho e nem de idoso. Vamos chamá-lo com uma terminologia moderna. Samuel era da terceira idade. Beleza. Terceira idade. E agora eu estou vendo os terceira idade, e os meus colegas, companheiros, estou vendo uma felicidade extraordinária. Samuel, o primeiro nome que aparece neste versículo é da terceira idade. O segundo nome que aparece, que é o nome de Jessé, é de uma idade mediana. Era um homem que tinha alguns filhos, mas não era um ancião, não era um velho, era um homem de meia idade. Agora, a terceira pessoa que aparece neste versículo é um jovem, bem jovem, e que Deus está mencionando neste versículo, porque Deus está de olho nele. Você compreende agora, meu irmão ou minha irmã, qual é a primeira lição que Deus tem para nós neste versículo? É que no plano de Deus, Ele conta com todas as idades. Vocês não me ouviram, eu vou repetir. A primeira lição deste versículo é que na igreja do Senhor, Deus conta com todas as idades. Eu quero louvar a Deus pelo vigor da juventude, amém? Eu quero louvar a Deus pela audácia, pelo porte físico, pela coragem da juventude, amém? Mas eu quero louvar a Deus pela experiência das pessoas que já viveram mais.
Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs da terceira idade, sejam bem-vindos para trazer o brilho da sua experiência para os nossos jovens que estão na caminhada da vida. A primeira pessoa que é mencionada neste versículo é Samuel, um ancião. Samuel, um homem idoso. Agora eu quero que você compreenda, este homem idoso, este velho Samuel, este ancião, ele era muito querido de Deus, porque ele era um profeta. E eu quero que os irmãos compreendam uma coisa: enquanto houver profetas na terra, Deus está em movimento. Enquanto houver profetas na terra, Deus estará em movimento. Os irmãos leem a história bíblica. A narrativa do cânon sagrado diz o seguinte: quando faltam os profetas, a mão de Deus como que se encolhe. Quando faltam os mensageiros do Senhor, o povo se desorienta. E nesta noite, eu não vou conclamar a família Canaã e nossos convidados. Eu não vou pedir aos irmãos para nós fazermos uma semana de jejum para Deus levantar mais médicos neste país. Eu acho que há um bom número. E há muitos estudando. Eu não vou pedir a esta igreja para junto comigo nós orarmos: Deus, levanta arquitetos, as universidades estão cheias. Eu não vou orar esta noite pedindo aos irmãos: por favor, irmãos, clamem a Deus, intercedam, por favor, para Deus levantar advogados. Não é isto que eu vou pedir. Eu quero pedir a esta igreja, por favor, que não cesse de orar a Deus para que levante profetas, para que levante homens e mulheres que tenham inspiração de Deus. A direção para a nossa nação, ela não vem do Palácio do Planalto. A direção para a nossa nação vem do trono da glória, vem do trono do Altíssimo, vem de onde está a majestade de Deus. E eu quero pedir nesta noite que nós oremos por esta nação, para que se cumpra nela um dia. Eu estou sonhando com esse dia. Eu estou sonhando com o dia em que vai se cumprir na nação brasileira aquele versículo do Salmo 145. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho muito respeito para com todas as religiões. A gente tem que respeitar as religiões, mas Deus ainda vai reinar neste Brasil. Eu tenho muito respeito para com todas as religiões, mas nós vamos orar e vamos trabalhar. Esta nação não está precisando de mais políticos. Esta nação não está precisando de mais administradores. Esta nação não está precisando de mais cientistas. Ela está precisando de mais profetas, de mais profetas, de mais profetas, de mais profetas, de mais profetas. E eu estou pedindo a Deus que os pastores compreendam que o melhor lugar de um pastor é na tribuna para atuar como profeta de Deus e dizer ao povo que direção que tem que tomar, e dizer ao povo para onde é que nós estamos caminhando. Se houver profetas na terra, o Carmelo vai continuar a sentir o fogo de Deus. Se houver profetas na terra, as varas de amendoeira continuarão a ser edificadas. Se houver profetas na terra, os reis vão balançar e tremer, mas Deus estabelecerá o seu reino, Deus estabelecerá a sua vontade. E este versículo não começa com o filho de Jessé. Este versículo não começa com Jessé, este versículo começa com Samuel, porque quando Deus quer trabalhar no mundo, tudo começa com Samuel, tudo começa com um profeta. Deus precisava de um homem para corrigir os erros de Davi, e Deus levantou um profeta chamado Natã. Deus precisava avisar a nação de Israel, o reino do sul, que eles iriam para cativeiro por 70 anos se não se arrependessem. E Deus usou o profeta Jeremias. Deus precisava introduzir o seu filho na terra. E Jesus não depende de ninguém. Jesus é supremo, Jesus é independente, Jesus é autossuficiente. Mas Deus tem um plano. O plano dele inclui os profetas. Ele disse: João Batista, ninguém dá nada por você. Ninguém gosta do seu cardápio, ninguém tem coragem de almoçar com você no restaurante, porque enquanto tem um pedindo lagosta, tem outro pedindo filé, você está pedindo gafanhoto, e ninguém almoça com você, João Batista, ninguém quer saber de você. Outra coisa, ninguém quer entrar com você, caminhar com você pela rua, porquanto você quer um terno de lycra, desses tecidos daqui, de casimira, você anda com esse negócio de pelo, ninguém quer saber andar com você. Agora tem uma coisa, eu já disse, não há neste mundo ninguém nascido de mulher maior do que este profeta. Aleluia!
Eu oro a Deus esta noite para que esta igreja se interesse em clamar e clamar. O Recife está na balança de Deus. E o que vai fazer o Recife subir e melhora de vida, o que vai acabar com a violência não é um novo aparato policial, não. São profetas dizendo ao povo que se arrependa e que se volte para Deus e que venha ouvir os troar do Evangelho do Senhor. O que está faltando para Pernambuco não é gente nova ou gente não nova lá no Palácio das Princesas, é isso, não é? Não, o que está faltando para o Pernambuco é um profeta no norte, um profeta no sul, um profeta no leste, um profeta no oeste. Para quê? Porque quando 4 profetas se levantam, o diabo fica acuado. Quando 4 profetas se levantam, o diabo fica acuado. E eu não estou falando de profetas que recebem uma vez na vida o dom de profetizar. Não estou falando, isso é outra coisa, linda também, mas é outra. Eu estou falando de ministros de Deus que recebem a graça de a esse ministério que já tem, ser acrescentado aquele mencionado em Efésios 4:11. E a uns o Senhor concedeu primeiramente que sejam apóstolos e a outros profetas. O apóstolo está representado por este dedo, mas o profeta está representado por este dedo. É o homem que aponta, é o homem que diz: este caminho é mau, vamos por aquele. Profeta é o homem que tem coragem de chegar para Herodes: Herodes, você pode mandar me matar, mas você não está certo. Você é um rei, mas você está em pecado em querer namorar sua cunhada. Este é que é o homem que Deus está esperando. E eu creio que Deus está levantando profetas. Deus está levantando profetas. Os púlpitos das igrejas aqui no Recife, aqui em Pernambuco e aqui no Brasil, eles não podem ser utilizados para aulas de psicologia. Nós não somos psicólogos, nós somos profetas. Profetas! 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 E a nação ia perder o rei. E Deus disse: eu não quero que você tenha mais compaixão de Saul. Tá bom, Deus, mas com muito respeito, mas Saul é o rei. Samuel, o rei pode morrer. Quem não pode morrer é o profeta. O rei pode morrer. Quem não pode morrer é o profeta. A história de Joás é muito conhecida. Quando Eliseu adoeceu, diz a Bíblia, adoeceu de morte. Diz a Bíblia que Joás, o rei, deixou seu trono, seu palácio, e foi na casa humilde de morava Eliseu. Ele foi vir as últimas palavras, porque o governo temporal estava nas mãos do rei Joás, mas a autoridade de Deus estava nas mãos do profeta. Aleluia. Quantos querem pedir a Deus que levante profetas para a República Federativa do Brasil? Fiquem de pé por um momento, por favor. Por favor. Por favor, diga: Deus, eu clamo a Ti por profetas. Por profetas. Onde estão os Elias? Onde estão Jeremias? Onde estão os Isaías? Onde estão os Natãs? Onde estão? Agora eu não sou nem um saudosista e nem um derrotista. Eu tenho notícias boas para dar para a igreja. Enquanto a igreja está de pé, está surgindo a última geração de profetas na terra. Está surgindo aí, a vinda de Jesus está chegando, está por acontecer. Antes de Jesus vir, ouça o que eu lhes profetizo esta noite. Antes de Jesus voltar, o mundo será inundado por profetas poderosos de Deus. Aleluia. Eu não te conheço, ou pelo menos não me lembro. Não sei se me conhece, acho que sim. Depois a gente discute isso. Mas eu quero apertar a tua mão e dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: seja mais que um pastor, seja um profeta. Seja um profeta. Seja mais que um pastor, seja um profeta de Deus. O rabacaxi andará lá barraço, que andará lá barraço.
Eu quero recomendar aos jovens que me ouvem nesta noite, aqui, ali ou além. Santifique sua vida, consagre sua vida, porque Deus está de olho em jovens para fazer os profetas. Deus está de olho em jovens para fazer os profetas. Levante sua mão direita se você trouxe e diga: Deus, eu estendo minha mão para interceder. Faz de mim, pastor, um profeta. Levanta profetas para esta cidade, para este estado, para esta nação, para este mundo. Para sentar, queridos. Como sabem, eu estou vindo de morar naquela outra nação. Não preciso fazer propaganda disso, pode cheirar a vaidade. Estou vindo de morar naquela outra nação, mas eu não posso me esquecer de um dia em que um presidente da República naquele país estava em apuros e não sabia o que decidir. Era um assunto de Estado, um assunto político de gravidade. Ele reuniu seus conselheiros pela manhã e ficou inquieto. Ele reuniu outros conselheiros à tarde e ficou inquieto. Quando foi à noite, ele mandou chamar Billy Graham. E Billy Graham foi para a Casa Branca e ficou com o presidente por 1h30. Depois o presidente confidenciou a alguém: depois que Billy Graham esteve aqui, eu tive paz. Eu sei o que eu vou fazer. A palavra continua com os profetas. A autoridade continua com os profetas. Agora, coincide neste versículo que o profeta era da terceira idade. Podia não ser, mas por um propósito muito distinto de Deus, que Deus sempre sabe o que faz. Neste caso aqui, o profeta era da terceira idade. E é talvez para dizer que profeta tem que ter experiência de vida, profeta tem que ter maturidade, profeta tem que saber distinguir entre o que ele pensa e o que Deus decide, entre o que ele gosta e o que Deus aprecia, entre o que ele sonha e o que Deus manda fazer. Quando esta maturidade chega, então Deus diz: agora você pode ser um profeta. Deus precisa de pessoas da terceira idade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, mais uma vez, eu vou passar para o próximo ponto. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta igreja, todos os que estão na terceira idade. Há alguma coisa muito linda que Deus vai fazer nesta igreja através das pessoas da terceira idade. E se você pensa que chamar o da terceira idade de velho não é prova de carinho, isso é quando você pensa nos homens. Olha o carinho de Deus. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os mancebos terão visões. E carinhosamente diz: os velhos, os meus velhos, os meus anciãos, essa gente querida que eu deixei viver mais, eles vão sonhar sonhos. Por quê? Porque os sonhos que eles vão sonhar serão a projeção de tudo que eu tenho que fazer neste mundo. Meu irmão e minha irmã, o teu sonho vai ajudar a tornar esta igreja muito mais combativa, porque o sonho de uma pessoa da terceira idade é respaldado pela sua experiência, e com a unção de Deus nós vamos muito longe. Eu quero pedir às pessoas que sabem que são da terceira idade e não se acanham disto, e não se acanham de maneira nenhuma, eu quero pedir às pessoas da terceira idade que estão aqui nesta noite e se sentem confortáveis por ser, quero pedir que fiquem sentadas e todas as outras pessoas fiquem de pé em nome de Jesus. Fica sentado só a terceira. Não se sinta constrangido. Ok, muito bem. Agora nós vamos aplaudir fortemente a Deus pela terceira idade que está entre nós. Agora cumprimenta alguém que está sentado perto de você e diga assim: você é importante nesta igreja. Só a exceção é ali o rapazinho. Esse ali não. Você é importante nesta igreja. Vamos. Se a terceira idade está bem florida, você então diga: vós sois importantes. Ou então o senhor, a senhora, podem sentar em nome de Jesus. Quem está feliz esta noite, diga amém. Amém. Deus tem algum negócio com a terceira idade? Sim. Quando Deus resolveu fazer mudanças em Israel,
Olha o que Deus está mostrando. Quando Deus resolveu fazer mudança em Israel, Deus disse assim: eu vou precisar de um jovem para governar Israel, mas que vai ungí-lo é a terceira idade. Olha só, a unção real veio para um jovem, mas quem ungiu aquele jovem foi a terceira idade. Jovens, agora uma palavra para os jovens: nunca desprezem os que viveram mais do que vocês, porque eles já passaram por um caminho que vocês não conhecem. E tem outra coisa: quando eles passaram por este caminho, eles deixaram algumas pegadas, e eu quero pedir a vocês que só façam isto: pisem onde eles pisaram, andem por onde eles andaram, façam o que eles fizeram, porque vocês vencerão como eles venceram. Quem glorifica o nome do Senhor esta noite? Agora nós vamos continuar. O primeiro homem que aparece neste versículo era Samuel, da terceira idade. E era um profeta. Tudo começou com o profeta. Agora vamos ver a segunda pessoa deste versículo. Vamos lá. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé. A Jessé. Diga assim com gosto assim, tipo de leite. Jessé. Glória a Deus. Jessé. Jessé não é a terceira idade e Jessé não é um jovem. Jessé é a idade mediana. Pai de alguns filhos, mas não era idoso. Era uma mente ainda jovem, e eu quero trazer os irmãos agora, e eu quero convidar a todos. A casa de Jessé é muito grande. Quem tem muitos filhos tem que ter uma casa grande. Eu quero convidar todos os irmãos agora para nós invadirmos a casa de Jessé. Vem, vamos lá, vamos entrar na casa de Jessé. Dá uma olhada, não fique olhando nas panelas, não. Nós vamos olhar nas camas onde os meninos dormem, os rapazes, vamos olhar a sala, vamos olhar. Interessante, eu não consigo saber como se chamava a esposa de Jessé. Eu amo tanto Davi e não sei quem foi a mãe dele. Deixa isso para lá, outro dia a gente trata deste assunto. Deus disse que a segunda pessoa que deveria ser mencionada neste versículo seria Jessé. Quem era Jessé? Tudo que a Bíblia diz neste versículo é que ele era o belemita. O belemita. É só isto que a Bíblia diz. Ou seja, ele era natural da cidade de Belém. Agora, como isto é a Bíblia, eu quero me alegrar. Onde nasceu Jesus? Em Belém. De onde era Jessé? Isto é profético, isto é maravilhoso, isto é feito por Deus. Deus teve o capricho de procurar uma casa de uma pessoa de Belém, porque Deus queria manter um traço de união, manter um link, manter uma ligação entre Jessé e Jesus. Esse Jessé deve ser uma pessoa importante, porque ela é da mesma cidade onde Jesus nasceu, vários anos, vários séculos, 10 séculos mais tarde. Vamos agora ver Jessé. Respondam-me tanto quanto possam, dependendo do conhecimento da Bíblia que os irmãos tenham. Jessé era um rei? Eu gostei da resposta, pode falar com firmeza. Jessé era um rei? Segundo os irmãos já leram na Bíblia e ouviram falar e conhecem, Jessé era um sacerdote? Jessé era um profeta? E por que este homem é importante se ele não era rei, se ele não era sacerdote, se não era profeta? Porque eu acabei de falar nas três figuras mais importantes de Israel. Era o profeta, era o sacerdote, era o rei. E eu pergunto, Deus, por que Jessé era importante se ele não era profeta? Por que Jessé era importante se ele não era sacerdote? Por que Jessé era importante se ele não era rei? E os irmãos podem olhar para o rosto do evangelista Kleber e descobrir o que é que ele está pensando agora. Ele está pensando assim, o Jessé não era nem levita. O Jessé não era nem levita. O que é que Deus tem com uma pessoa que aparentemente não é nada? E eu quero então dirigir uma palavra à igreja do Senhor, muito especificamente agora. Não desprezem uma pessoa porque ela não tem cargos na igreja. Ela é uma filha de Deus. Não pense que uma pessoa, porque agora é um diácono, porque agora é um presbítero, porque agora é um evangelista, e mesmo porque agora seja um pastor, não pense que essa pessoa se tornou tão especial que as outras agora não são nada. Deus está fazendo coisas com quem acha que não é nada.
Deus está fazendo coisas com quem acha que não é nada. E o Jessé, imagina só o Jessé dizendo: que coisa, eu nem sei para que eu vim a este mundo, que coisa, eu não sou sacerdote, não sou profeta, meu Deus, não sou rei, o que é que eu estou fazendo no mundo? Eu quero dizer uma palavra para você que não é do ministério. Eu estou falando nesse minuto para você que não tem um cargo, pastor, eu não olha, cantor. É verdade que eu canto bem, eu canto parecido com a irmã Maria, que cantou ainda agora, que por sinal cantou bem. Aliás, a irmã Maria me surpreendeu, ela cantou um dos hinos da minha paixão. Deus te abençoe, irmã Maria. Mas é o seguinte, você diz assim: o que é que eu estou fazendo nessa igreja, meu Deus? E eu quero que você me acompanhe neste raciocínio. Você não é importante porque você faz ou não faz alguma coisa na igreja. A primeira razão por que você é importante nesta igreja é porque você é salvo. É porque você tem seu nome no livro da vida. É porque você é filho de Deus. Quando Deus olha dos céus da terra e vê, Ele sabe a minha função na igreja. Ele sabe, Ele conhece esses pastores, Ele conhece esses diáconos, Ele nos conhece, mas Ele nos ama como filhos. Antes de Deus me amar como pastor ou como apóstolo, Deus me ama como filho. O meu relacionamento diário, permanente com Deus, não é de apóstolo. Eu não tenho relacionamento apostólico com Deus, eu tenho relacionamento filial. Eu sou primo do rei, e você que é? Sou genro sacerdote, e você, eu sou Jessé. Levanta a cabeça, Jessé, levanta a cabeça. Samuel vai na tua casa procurar um rei. Aleluia! Samuel vai na tua casa procurar o rei. Agora eu quero que você entenda o que Deus tem guardado para você nesta noite. Você está sendo alimentado por Deus? Está lhe fazendo bem a palavra de Deus? Você quer continuar um pouco mais? Você gostou de Samuel? Você vai gostar demais de Jessé. E Deus está olhando do céu. Agora Deus é muito prático. Deus é fantástico. Deus não é com... Deus chama assim: vem cá, Gabriel. Pô, Gabriel, vem cá. Ô Miguel, vem também. Deus chama Miguel, Gabriel. Miguel, dá uma olhadinha lá para o planeta Terra. Aqui é uma coisa rápida. Que Deus... Está triste, não está? Está triste, mas não é isso que eu estou, não. Dá uma olhadinha lá para a Palestina, lá para Canaã. Se é Deus, estou olhando. Alguma coisa especial, Deus. Dá uma olhadinha lá para Belém. É Deus. Coitadinho de Deus, tão pequena, né? Belém, aqui não dá nada. Que isso? Meu filho vai nascer ali, Gabriel. Agora dá uma olhadinha, vê se você está olhando, encontrando o que eu estou vendo. Aquela casa cheia de rapazes. Deus, aquilo só tem filho homem, que coisa tremenda. Você está vendo o nome dele? Aí ele olha para Deus, aí ele sabe. Porque no céu não se pergunta nada para ninguém. Quando os anjos querem saber alguma coisa no céu, eles não perguntam para Deus. Eles olham para o rosto de Jesus e eles já sabem tudo. O rosto de Jesus é a universidade celestial. Se você quer comparar isto, você só vai ver no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estão lá. Aparecem 3 pessoas. Pedro, falante, né? Todo Pedro, senhor, João. Tem 3 penetras aí. Tiago, eu não sei não. Alguém invadiu aqui. Quem será? E eles não sabiam quem era. E ficaram assim: não pode tomar o nosso lugar aqui, não. O Pedro é falante, né? Aí, de repente, sabe o que acontece? De repente, ocorreu o seguinte: ocorreu que o rosto de Jesus se transfigurou. Quando o rosto de Jesus se transfigurou, o Pedro olha para o rosto de Jesus e disse: irmão Moisés, muito prazer. Quem foi que disse para Pedro que aquele homem era Moisés? Foi só ele olhar para o rosto de Jesus. Hoje ainda, aqui na terra, se você tiver um arrebatamento e você contemplar o rosto de Jesus, quando você voltar, você sabe 500 vezes mais o que você sabia antes, porque o rosto de Jesus é a universidade do céu. Quem se alegra por isso, diga amém. Você está vendo o Gabriel? Miguel, dá uma olhadinha lá. Deus é Jessé, o nome dele. Isso mesmo. Ok, eu estou gostando daquele homem. Deus. Tá bom, o senhor está gostando, né? O senhor gosta de muita coisa, Deus. O que é que o senhor está gostando? Ok. Todo mundo está na casa de Jessé? Então, obrigado, Gabriel e Miguel. Agora eu vou fazer a pergunta: quantos filhos tinha Jessé? Quantos filhos tinha Jessé? 12 é muito. 8. Tá bom, quem foi que falou 8? Pastor Samuel está... Também eu estou falando de Samuel hoje, né? Falei em Samuel, ele se lembrou de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, não era isso? Jessé tinha 8 filhos. Sabe o que foi que Deus mais agradou em Jessé?
Você sabe o que foi que Deus mais agradou em Jessé? Não era rei, não era sacerdote, não era profeta, não era músico, não era levita, como diria alguém, não era nada. Não, nada ele não era. Realmente ele não era nada, ele era alguma coisa. Sabe o que foi mais que Deus agradou em Jessé? Aí Deus disse: Gabriel, dá uma olhadinha como ele cria os filhos dele. Dá uma olhadinha como ele cria os filhos dele. Repara só, os filhos dele são distintos, são educados, são reverentes, são submissos, gostam de orar. E o que mais atraiu a Deus, pastor, o que mais atraiu a Deus na casa de Jessé foi a postura dos filhos, a criação que o Jessé deu aos filhos. Eu quero falar com você que está nesta noite aqui. Você não é um pastor, você não é um evangelista, você não é um presbítero, você não é um obreiro, você está queixoso e o diabo está lhe perturbando, porque você não tem funções de estar na casa da igreja, e diz: você não é ninguém, você não é ninguém. Aí você responde: ninguém é você, ninguém é você, ninguém é você, eu sou alguém, que eu sou filho de Deus. Aí para. Mas eu quero que você compreenda, se você não tem nenhuma função na igreja, mas você tem a sua família, você tem os seus filhos, e está criando seus filhos na igreja, e está trazendo seus filhos para a casa de Deus, e estão servindo ao Senhor, pode ser que você não seja nada, mas pode ser que um dos seus filhos venha a ser Davi. Sabe por que o nome de Jessé está na Bíblia? Porque Jessé não era rei, mas criou um filho para ser rei. Talvez haja aqui nesta noite irmãos que estão achando que não tem futuro. Pastor, eu não prego, nunca preguei, não prego e não pregarei. Me triste, né? Pastor, não cantei, não canto e não cantarei. Pastor, não adianta, não fiz nada, não faço, não farei. Em minha vida, você tem filhos? Tem. Quantos você tem? 4 filhos. 3, 2. Faz o seguinte: cria teus filhos no temor de Deus. Faz da tua família o teu ministério, porque qualquer dia Samuel vai visitar tua casa. Qualquer dia Samuel vai visitar tua casa. E pode ser que Deus esteja precisando de um Davi. Quem sabe o Davi está na tua casa. Eu quero suplicar, eu quero rogar aos membros da família Canaã que, por favor, deem mais tempo para seus filhos, porque um deles pode ser Davi. Dedica mais tempo e anima os teus filhos. A primeira providência física que nós tomamos nesta igreja, todo mundo sabe, a primeira providência física foi mandar fazer 2 novas salas para as nossas crianças. Sabe por quê? Porque uma delas pode ser Davi. O futuro pastor desta igreja pode estar ali na sala das crianças nesta noite. Um futuro missionário desta igreja pode estar recebendo instrução lá em cima. Então, cuida da tua família. Se tu não és Samuel, não fiques triste. Pastor, ore por mim, pastor, estou em desespero. Porque eu não sou Samuel, pastor, não profetizei, não sinto nada, eu estou mais seco do que rapadura antiga. Pastor, o que é que eu vou fazer? Se você não é Samuel, não fique triste. Eu tenho um convite para fazer. Já que você não é Samuel, por que você não é Jessé? Porque você não é Jessé. Traz a tua família para Deus. Irmão, nunca invente, nunca imagine de vir para o culto e deixar a sua família vendo televisão em casa, porque vão ver filmes do inferno. Traz a tua família para esta casa, porque Deus está preparando Davi aqui nesta casa. Traz a tua família para a casa de Deus. Se tu não queres amanhã ser pai de um facínora, se tu não queres amanhã ser pai de uma pessoa que está cometendo horrores, então traz a tua família agora, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quantos dizem amém nesta noite? Amém. Quantos amaram Samuel nesta história? Digam amém. Amém. Mas quantos estão tendo alguma simpatia por Jessé? Amém.
E agora eu quero lhes contar uma coisa muito importante. Vem cá, meu querido diácono, aqui em nome de Jesus. Eu quero que o irmão me acompanhe aqui numa coisa, ok? São 8 filhos, não é? São 8 filhos. Muito bem, são 8 filhos. Você vai ficar aqui comigo olhando, viu? Muito bem. 8 filhos. Venha um jovem, por favor, hein? Rapidinho, um de vocês, e passe aqui na frente. Aqui é o mais velho. Samuel disse, olha, é esse aí o rei. Aí Deus disse, não é não. Desculpa, não é não, eu pensei que era, rapaz. Vem outro, vamos ver o segundo. Isso está na Bíblia, não está? Vem o segundo. Ó, o rei vem aí, o rei vem aí. Aí Deus disse, não é isso não. Desculpa, irmão, eu pensei que era. Vem um terceiro. Oh, meu Deus. Olha o rei, olha só. Olha, tem jeito de rei. Esse é o rei. Oh. Aí Deus disse, não é isso. Meu Deus. Chama mais, né? Ok. Tem mais filho aí, Jessé? Tem mais um aqui. Agora é o quarto. Ih, maravilha. O rei vem aí, o rei vem aí. Olha o reizão aí, ó. Quantos já foram? Olha só, olha a cabeleira dele, ó. Olha só, olha o rei aí, olha o rei aí, olha o rei, olha o rei. 5. Tem misericórdia de Deus. Onde é que está o rei, Deus? Ai. Tem mais? Vem aí. Olha só. Aquele é bom, aquele não faz dieta. Olha o rei, olha o rei. Ganha, Israel ganhou. Ei, olha o rei, olha o rei. E tem nome de rei, Josias, esse que é o rei. Ei, reizão. Eu disse, não é esse. Quantos tem? Está terminando. Tem um aí, tem. Vem cá, rei. Olha o reizão lá, olha o rei lá. Ih, alto, ó. Ih, rapaz, olha a gravata dele, ó. Olha só, rapaz, chique. Ei, ganhamos um rei, ó o rei. Aí Deus disse, o que Deus disse? Não é esse. E Samuel se entristeceu. Disse, Deus, será que eu estou enganado, Deus? Será que tudo isso foi uma ilusão da minha mente? Jessé? Tem mais ninguém, não? Vamos usar uma linguagem carioca. Tem carioca aqui? A pastora o Petrus, o cara diz assim, tem umzinho, né? Tem umzinho. Olha, tem um, mas esse não está nem aqui, esse está lá cuidando das ovelhas. O meu nome dele é Davi. Pô, não tem outro jeito. Chama, vem. Samuel, es! Samuel, aprende uma lição que eu vou te ensinar, Samuel. Fala, Deus, eu já estou assim. Fala, é o seguinte, eu não olho como o homem olha. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. Samuel, o homem olha para a aparência. Samuel, o homem gosta muito do exterior. Samuel, os homens quando olham para essa parede, eles veem a cor da parede. Quando eu olho, eu vejo o tijolo que faz a parede. O homem é este, Samuel. Quem é pai ou mãe desta criança? Vem cá, irmã, por favor. Tudo o que acontece na casa de Deus, eu creio que tem um propósito. Humildemente, mas confiantemente, eu levanto a minha mão para o céu e, em nome de Jesus, abençoo o seu filho para ser um instrumento na casa de Deus. O Senhor te cubra, meu filho, com a sua graça. O Senhor faça de ti um instrumento. O Senhor desça sobre ti. Quantos anos ele tem? 8? Eu vou dizer uma coisa que todo mundo sabe que é verdade. O que acontece com uma criança de 8 anos, não esquece nunca. Este menino vai viver, ele vai viver. Enquanto ele viver, ele vai se lembrar que um dia um pastor fez isso com ele e estava derramando. Tem azeite aí? Eu vou ungir esta criança. Eu vou ungir esta criança. Traz aqui, por favor. Qual é o pastor que pode programar uma cena dessa? Pode.
Não, isso é por conta do Altíssimo. Vira, isso. Eu reconheço que Deus está trabalhando forte. E eu unjo esta criança esta noite para ficar guardada por Deus para ser um futuro obreiro na sua casa. Os que acreditam nisto e compreendem o propósito de Deus, fiquem de pé, por favor. Satanás, tu não terás poder sobre esta criança, porque o Senhor guarda esta criança para si. Meu filho, Papai do céu está dentro do teu coração. Amém? Você nunca vai deixar de vir à igreja, você vai servir a Jesus, orar e cantar, porque Deus vai fazer uma coisa muito bonita, muito gostosa com você. Amém? Dá um beijinho aqui no... Okay. Diga comigo. Olha, vocês não se sintam desanimados. Vocês são filhos de Jessé. E é muita coisa. Obrigado. Podem sentar. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja. Samuel não era um profeta? Não era um homem de Deus? Não tinha a palavra de Deus? Não tinha? Então me responda. Como foi que Samuel se enganou com aqueles rapazes? Eu não tenho pressa. Não seja precipitado, pensa devagar. Samuel não era um profeta? Não era um homem de Deus? Não era dirigido por Deus? Como é que ele se enganou 7 vezes? Não me diga que ele estava desorientado, porque ele estava ali na direção de Deus. Não me diga que ele era carnal, porque Deus estava ali debaixo. Ele era tão espiritual que cada vez dizia, não é esse. Mas como é que ele se enganou com o escolhido de Deus? A resposta a esta pergunta é um mistério que você vai levar. Alguém quer sugerir? Posso falar? Alguém quer falar? Sabe por que Samuel se enganou 7 vezes? No dia que Deus me ensinou esta verdade, eu agradeci muito a Ele, porque para mim foi a revelação de um mistério. Irmão Valdir, Spessato. A palavra de Deus para mim fez o seguinte, olha, sabe por que o meu profeta se enganou com aqueles 7 filhos? É porque Jessé criou seus filhos tão bem, que qualquer um parecia com o rei. Se naqueles 7 viesse um maconheiro, o Samuel não ia dizer, é esse. Se viesse um sexualista, Samuel não ia dizer, é este. Mas cada um que vinha disse, tem cara de rei, tem jeito de rei, tem postura de rei, é esse o rei. Ele se enganou com os 7, porque qualquer um deles parecia um rei. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o coração dos pais e das mães. Cria os teus filhos de tal maneira que pareçam reis. Cria os teus filhos de tal maneira que até o diabo se confunde com eles. Cria os teus filhos de tal maneira que qualquer um deles pareça ser o escolhido de Deus. Deus nunca censurou a Samuel porque se enganou, porque Deus queria que isto fosse claro. Samuel olhou com seus olhos humanos e viu, tem jeito de rei, tem cara de rei, tem postura de rei, qualquer um pode ser o rei. Agora, os pais e mães que têm filhos em casa, que têm filhos ainda sob seus cuidados, fiquem de pé em nome de Jesus. Os pais e mães, quem tem seu filho, eu, por exemplo, não é o meu caso, que os meus filhos, não. Mas se você tem filhos que moram com você, fiquem de pé. Põe a mão no seu coração, por favor.
Repita após mim: Senhor, nesta noite, eu estou ouvindo tua voz, estou ouvindo tua palavra. Dá-me a sabedoria de Agora faça com suas palavras esta oração. Repita a oração com suas palavras, sem eu falar. Vamos. Dá-me a sabedoria de Jessé. Pai que está me vendo e ouvindo neste momento, receba a sabedoria de Jessé. Pastor Josemar tem quantos filhos? 5. Receba nesta noite a sabedoria de Jessé. Evangelista Kleber tem um filho, Samuel. Receba nesta noite a sabedoria de Jessé. O senhor tem 2, um casal. Receba a sabedoria de Jessé. O senhor tem quantos? 2. 2? Receba a sabedoria de Jessé. Alguém tem 4 filhos aqui? Receba a sabedoria de Jessé. Alguém tem 5? Quem tem mais? Tem 4? Alguém tem? Não. A senhora tem 4. Ainda é tempo de receber a sabedoria de Jessé. Nós vamos passar um momento agora, entrando na presença de Deus e dizendo: Deus, faz de meu filho um Davi. Podem começar a falar com Deus agora. Faz de meu filho um Davi. Irmã Marli tem quantos filhos? 2 filhas. Que a senhora tenha a sabedoria de Jessé. A senhora tem quantos filhos? Sim, 2. Receba a sabedoria de Jessé. Quantos sabem que Deus está neste lugar esta noite? Continue orando, continue orando. Se o Senhor me permitir, eu vou pedir licença a Ele para falar o que eu vou falar, porque se eu pedir licença a Ele, Ele sabe com que espírito eu vou falar. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos: não me diga nunca que é impossível criar filhos hoje e não servir a Deus, porque você estaria dizendo que Deus perdeu o seu poder. Receba o poder de Deus para isto. Minha esposa e eu temos 6 filhos. Eu não vi ninguém que tenha 6. E eu não tinha vontade de ser campeão, não. Mas eu perdi o campeonato ontem quando eu encontrei um que tem 8. Minha esposa e eu temos 6 filhos. E nós humildemente declaramos para Deus e para a igreja nesta noite: nossos 6 filhos foram ordenados pastores. Aí alguém pergunta: pastor, só tem homem na casa? Não, tem uma filha também. Como é que foi? Ela era membro de uma igreja americana. Um dia o pastor chamou: Keila, eu quero falar com você e com seu esposo. E ele disse assim: ontem à noite Deus me incomodou muito e mandou que eu ordenasse você pastora. Obrigado. A igreja vai estar de pé por um momento, por favor. Eu não sei quantos podem compreender, não sei quantos sentem o que eu estou sentindo, mas eu estou vendo Deus trabalhar fundo. Agora você vai declarar a sua vitória. Aqueles pais e aquelas mães que estavam em pé vão bradar, porque há poder nas nossas palavras. Gritando, hein? Gritando, não fala baixinho. Não. Eu! Só os pais e mães que têm filhos no seu alcance. Eu tenho recebido de Deus o Espírito de Jessé. Eu declaro para a glória de Deus: minha casa é casa de 1, 2, 3 Jessé. Aplausos. Podem sentar, irmãos. Vai começar uma revolução no meio das nossas crianças. Nossos filhos vão ser batizados com o Espírito Santo. Alô? Está funcionando o microfone, irmão? Ok. Nossos filhos vão ser batizados com o Espírito Santo. Nossos filhos vão profetizar.
Nossos filhos vão ter visões. Nossos filhos vão ser arrebatados. Nossos filhos serão profetas de Deus. Nossa casa é a casa de Jessé. E Deus disse: Samuel, Saul falhou, mas eu quero que tu vás. Coisa linda, você nunca vai esquecer isto, vai? Não vai. Eu quero que tu vás à casa de Jessé. Está sendo gravada esta mensagem? Quase que a gente está pedindo para pôr como título a casa de Jessé. Mas tem que falar de Samuel também, né? Ok. Eu quero que você vá à casa de Jessé. A casa de Jessé tem mistérios de Deus. A casa de Jessé tem unção de Deus. Samuel, leva o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé. Qualquer dia destes. Pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Qualquer dia destes. O pai vai falar com Samuel espiritual, que é o Espírito Santo, diz: Espírito, vai à casa de fulano, porque a casa de Jessé, o meu Davi está lá. O meu Davi está lá. Qualquer dia, casas vão ser visitadas pelo Samuel espiritual. E Deus vai levantar um Davi. Que a nossa casa nunca seja como a casa de Ló. Nós não somos da casa de Ló, nós somos da casa de Jessé. Quem recebe esta palavra diz amém. Amém. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Onde estava Davi naquele momento? Ele não havia recebido a unção de rei, mas ele já possuía a chamada de rei. Vai demorar o dia em que seu filho vai ser ungido obreiro, mas ele já tem a chamada de obreiro. E eu estou pedindo a Deus esta noite que visite sua casa e leve uma chamada de obreiro para sua casa, para um filho seu. Deus, nossos filhos não serão jamais traficantes de drogas, jamais. Deus, nossos filhos jamais serão ocupantes de um presídio, jamais. Nossos filhos serão obreiros na tua casa. Nossos filhos serão colunas na tua casa. Deus, eu estendo minha mão com confiança e temor e digo: nossas filhas jamais serão prostitutas. Elas serão missionárias de Deus. Por quê? Porque na tua casa, Jessé, eu me tenho provido de um rei. Jessé chamava Davi de caçula. Fala comigo, caçula. A mãe de Jessé, a mãe de Davi, devia chamar o Davi. Você sabe como é que é mãe, não é? Nenê. Nenê. Então vamos imaginar isto, só para a imaginação. Como é que o pai de Jessé chamava? Como é que o pai de Davi? Como é que Jessé chamava Davi? Caçula. Como é que a mãe dele chamava? Como é que os irmãos dele chamavam? Eu não sei se aqui no Recife usa, outras partes do Brasil chama de pichote, né? Quando que é? Não tem essa linguagem aqui, não. Pichote. Como é que se chama? É uma criança assim. Os irmãos chamam o irmão mais novo, querendo assim. Hein? Pirralho. É isso, é isso. Então, como é que Jessé chamava? Não, Jessé, o caçula. Como é que a mãe chamava? O neném. Como é que os irmãos dele chamavam? Como é que Deus chamava? Meu rei. Jessé olhava para o Davi e disse: vem cá. Vem cá. O Jessé chama o Davi: vem cá, caçulinha. Vem cá, caçula. A mãe dele chamava: vem cá, neném. Os mesmos: vem cá, pirralha. Aí Deus disse: vem cá, meu rei. Vem cá, meu rei. Eu estou tendo um sonho esta noite, pastor. Obrigado por sua visita mais uma vez. Eu estou tendo um sonho esta noite. Eu estou vendo gente que tem rei em casa.
Eu estou vendo gente que tem rei em casa. Eu estou vendo gente que tem pastor em casa. Eu estou vendo gente que tem sacerdote em casa. Eu estou vendo gente que tem levita em casa. Por falar nisso, já houve nesta igreja, nestes 7 anos de existência desta igreja, um conjunto infantil para cantar aqui? Nunca? As irmãs que lidam com as crianças têm jeito, dom, inspiração, graça para isso? Tem? Há aqui alguma pessoa que já trabalhou nisso em alguma igreja de orientar um conjunto infantil para cantar assim uma vez por mês na igreja? Alguém já fez isso? Quem é? Fique de pé, por favor. Hoje a senhora é daqui. Não? De onde? Assembleia de Deus do Jordão. A senhora quer ajudar-nos aqui, cuidando de um conjunto de crianças? A senhora tem uma semana para orar. Pode sentar, por favor. Baixe sua cabeça, por favor, comigo. Senhor, levanta um conjunto infantil aqui nesta igreja. Porque no meio dessas crianças estarão os Davis, escolhidos por ti para esta hora. Quem crê nisso, aplaude o Senhor. Você sabe onde estava a felicidade de Jessé? Desde este capítulo para frente, a Bíblia fala umas 22 vezes. Umas 22 vezes a Bíblia fala assim: Davi, filho de Jessé. Sabe o que foi a honra que Deus deu a Jessé? Foi quando mencionava o nome do filho dele, Davi, mencionava o nome do pai, Davi, o filho de Jessé. Tem pessoas que não precisam pôr o nome do seu pai junto com o dele, porque até envergonha. O cidadão, eu conheci um pastor que disse: pastor, eu não quero nem ter lembrança de meu pai, porque meu pai era um alcoólatra irresponsável. Davi não. Eu quero que vocês saibam. E quando Davi escreveu o seu último cântico, ele disse assim: assim diz Davi, filho. Vocês, jovens que têm pais crentes, fique de pé, por favor, você. Você tem uma mãe crente, uma piedosa serva de Deus. Honre sua mãe enquanto você viver. Porque a bênção para você passa através dela. Todos os pais que estão aqui, fiquem de pé, por favor. Pais masculinos. Põe a sua mão no seu coração, por favor. Agora não precisa ter filho pequeno, não. Pode ser grande também. Como sacerdote, por hora só pais, depois mães. Obrigado. Como sacerdote de Deus ministrando nesta casa, com todo o temor na presença de Deus, eu levanto minha mão para o céu. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo cada pai que está aqui. E declaro que a bênção da tua vida vai passar para a bênção dos teus filhos. Os pais que recebem isto, glorifiquem o nome precioso do Senhor. Agora levantem-se as mães e os pais permanecem de pé. Não se sinta desiludida. Pastor, o senhor não conhece a história do meu filho. Eu conheço a história do seu Deus. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu com minha filha. Eu estou olhando para o futuro. Põe a mão no coração, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo as mães que estão aqui e declaro que as bênçãos de Deus sobre a sua vida passarão para as vidas de seus filhos. As que creem nisto, digam lindo amém para Jesus. Amém. Todos de pé agora em nome de Jesus. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E dar glória a Deus. Os milagres que vão acontecer estão na nossa família. Prossiga. Levanta as mãos dadas para...
Agora essa profecia é para a sua família. E coisas maravilhosas vão acontecer. Cada mãe vire para outra mãe agora, por favor. Cada pai vire para outro pai, ou então esposo para esposa, mas alguém que é pai ou mãe para alguém que é mãe ou pai, e profetize. Profetize para esse pai ou para essa mãe e diga: na tua casa, agora cante: coisas maravilhosas vão acontecer. Agora vira para o outro lado, para outra pessoa e diga, conforme seja, meu irmão ou irmã. Eu vou falar irmão, você fala irmão, irmã. Irmão, não, bonito. Irmão, na tua família, no teu lar, na tua casa, coisas maravilhosas vão acontecer. E coisas maravilhosas vão acontecer.